Luigi, Fala comigo, Fábio. tudo bem? Eu tô bem, e você? Cara, você já pensou em utilizar, ou sei lá, usar um esporte olímpico? Um esporte olímpico. Olímpico? Olímpico mesmo. Caramba. Para melhorar a sua força, a sua mobilidade, o seu equilíbrio Equilíbrio. e a sua performance. Vamos lá, eu faço musculação, Sim. beleza? Ok. Mas eu faço só musculação. É normal ali no Aí dia. você tá me contando que tem um esporte olímpico que eu poderia usar como auxiliar a musculação. Isso vai me dar mais força, mais equilíbrio, mais mobilidade e mais performance. Isso aí. Exatamente isso. Bom demais. E se eu fosse, por exemplo, um nadador ou um jogador de vôlei ou de basquete, mesma coisa? Tudo. Ele vai servir como auxiliar para você melhorar todos esses quesitos. Isso é bom demais, Fábio. E performance, para Caramba. quem gosta, você pode trabalhar alta performance até a sua performance do dia a Você vai dia. disputar um campeonato, você começa esse treinamento olímpico aí, não sei o que é ainda. Ainda não sabe, eu vou deixar. Quero, estou curioso. É estou isso aí. curioso. Quero saber o que é isso. Nós vamos cara. falar sobre isso. Sensacional. Nós vamos deixar essa surpresa para daqui a pouco. Oba! Mas antes, Vamos lá. roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Plavoncast. E hoje nós vamos entrevistar um empreendedor na área de esporte olímpico, não é isso mesmo, Fábio? Pois é. Nós estamos pensando aqui em melhorar a sua força, sua mobilidade, a sua performance e seu equilíbrio. Boa. Usando um esporte olímpico. Quero saber o que é isso. Eu posso falar ou a gente convida ele primeiro e ele vai falar? Chama pra mesa, vem comigo. Vamos chamar ele. Marconi, meu amigo Marconi aí. Tudo bem? Professor Marconi Professor, Neves, que espetáculo, que É honra. um prazer ter você aqui com a gente, cara. Cara, prazer é todo meu. Tô muito feliz aqui em fazer essa entrevista, muito legal. A gente esse bate-papo tranquilo, né? Nós vamos isso aí, trocar essa cara. ideia. É Vamos isso trocar aí. essa ideia, vamos Cara, compartilhar essa ideia aí. Cara, eu sou fã de musculação já tem muitos anos. Acho que eu posso dizer que quase a minha vida toda eu fiz musculação. Você tava falando dessa questão de performance. E, na verdade, o que você fala você vai contar pra nós agora, Oba. Quero você saber. pode até trabalhar esse tipo de coisa. Faz sentido? Faz todo sentido, faz todo sentido. E conta pra nós o que é que você faz, meu Que amigo. história é essa, Marconi? Conte o segredo. O Que história é segredo é, há mais de 30 anos, eu já aplico o levantamento de peso como desporto auxiliar. Caramba. Então, É o vamos lá. famoso LPO. É o famoso LPO. É o levantamento de peso olímpico. É isso aí? Exatamente. Boa, É um boa. esporte fantástico, tem a sua peculiaridade e você tem vários benefícios em aplicá-lo no dia a dia, né? Legal. E também em todos os esportes. Fazer essa conexão onde você utiliza os exercícios do levantamento de peso para aumentar a performance tanto do treinador como o personal, como um treinador de natação, de corrida, de futebol, enfim. Você pode fazer essa conexão para qualquer modalidade, até para reabilitação. Pelo amor de Deus. Então, peraí. Um fisioterapeuta, né? Que está trabalhando com reabilitação. Exatamente. Ele pode usar o levantamento de peso olímpico. Levantamento de peso olímpico, só para fazer a imagem aqui na minha cabeça, é aquele que o cara pega o peso aqui assim, Isso. joga para cima e tem que ficar em pé aqui. Quantos segundos que tem que ficar aqui? No máximo 2 segundos 2 até o juiz segundos. mandar baixar, Até né? esticar direitinho. É, E o mas movimento tem que ser perfeito, né? Perfeito. Se tomar bomba, sobrou. Aí o juiz dá uma Dá vermelha ou branca, manda descer. É um esporte olímpico, né? Vale medalha. E vale medalha, é um esporte Caramba. olímpico. Só que você pode aplicar todo aquele movimento que parece que é só para grandes atletas. Não, você pode aplicar para idosos, você pode aplicar para reabilitação, Então dá pra fazer até com cabo de vassoura. até com cabo de vassoura, com Interessante. bastão. É, mobilidade. Com você ganhar mobilidade, você ganhar equilíbrio, você ganhar força, ganhar performance. E você consegue uma qualidade de vida usando esse exercício, porque você vai usar o quê? São poucos exercícios, mas de grande eficiência. Legal. Caramba. Entendeu? Marconi, porque é o seguinte, se dá pra fazer até com cabo de vassoura, mais importante do que o peso que a pessoa tá colocando é o movimento correto. É, o movimento, porque o levantamento de peso ele é legal, dividido em 3 estruturas básicas. Vamos né? lá. Uma delas é a estrutura neural. O que é essa? É a parte onde você
conecta todo o seu sistema nervoso que você vai aprender um movimento novo. Aí você cria uma trilha neural. Essa trilha vai se conectando até igual você aprender a andar de bicicleta, você dirigir um carro, enfim. Só que essa conexão envolve vários ramos neurais no seu corpo. Isso ativa o seu cérebro. Interessantíssimo. Isso ativa toda a sua musculatura porque é um movimento completo. Certo? Caramba! Tem a parte metabólica, que é o ganho do músculo, da força, da velocidade, das qualidades físicas, até da resistência. Formação de fibra. Fibra, de posicionamento, né? de fibra muscular, enfim, que você vai também, até do desenho do corpo, você vai melhorando o seu shape, o desenho do seu corpo mesmo. E também que você desenvolve com os exercícios. Detalhe importante que você não precisa fazer muita repetição. Entendeu? Entendi. Então, são quanto tempo de treinamento por dia, assim? Uma pessoa para começar, ela ficaria 1 minuto? Cara, 30 minutos. 30 minutos? Para aprender, para fazer, para iniciar. Uma pessoa que está na academia, que não tem vivência, ela pode ganhar tempo treinando menos, com mais qualidade, desde que ela consiga, né, seja bem orientado por um profissional da educação física ou um treinador de levantamento de peso, ela consiga executar poucos exercícios com poucas repetições. E já vai ficando boa, né? E já vai ganhando habilidade, vai ganhando performance, força, mobilidade. Equilíbrio. Então, passo 1, redes neurais. Passo 2, a parte metabólica. Né? Formação de forma do corpo, músculo, enfim, fáscias, né? Massa. E o terceiro é a parte estrutural. Que é a parte osteomioarticular, ou seja, o osso fica forte. Você ganha o osso, fica forte, porque você fica resiliente. O osso não quebra, ele passa a ter uma resistência maior. Antifrágil, né? Antifrágil, vamos dizer assim. Você fica resiliente, você fica com a articulação, articulação mais forte, tanto que já foi feito avaliação de tendões de atletas de levantamento de peso, eles são mais grossos. Isso que eu queria saber. São mais flexíveis, porque né? eu fico pensando assim, naquele idoso que não fez atividade física ainda, levantamento de peso, isso é coisa de jovem. Você está mostrando para nós que é o contrário. É o contrário. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer esporte pode fazer. Viu só, cara? Por quê? Fortalecer as articulações. Porque o levantamento de peso, você consegue ter controle das cargas de uma forma que você consegue fazer pressão externa no osso, pressão tanto transversal como longitudinal. Você consegue exercer até a formação da matriz óssea, então, ela é mais desenhada. Isso aqui é o osso. Beleza? Então, à medida que a pessoa faz o LPO, ela vai fortalecer o osso tanto nesse sentido quanto nesse sentido, exatamente. Interessante. Você tem, chama plano axial, que é de cima para baixo, no meio da sua articulação, no meio do seu corpo, né? E é bom para todas as partes, coluna, quadril, ombros, tornozelo, porque mexe com tudo, punho. Num único movimento. Você trabalha o corpo inteiro. É muito inteligente. Só que tem que ser escalonado, né? Mas tem que saber fazer. Se fizer de qualquer jeito, pode se machucar também. Pode, como qualquer outro esporte, né? Claro. Mas assim, o índice de lesão é muito baixo. Em comparação com outros esportes, o índice de lesão é muito baixo. E como você vai aplicar os exercícios como modalidade, como auxiliar, sim, você vai fazer essa aplicação, você vai fazer numa escala menor, certo? Claro, você não vai precisar levantar 200 200 quilos para ganhar medalha. Não, com o próprio bastão de madeira você consegue, com uma barra de 10 quilos você consegue, que legal. Com o seu próprio peso você consegue fazer, agachar da maneira correta. Né? Legal demais, cara. Então você vai ganhando tem vários benefícios pro dia a dia. Por exemplo, um atleta, vamos dar um exemplo, um atleta de ginástica olímpica. Que precisa aumentar a força em salto. Né? O levantamento de peso ajuda. Porque a gente consegue fazer uma conexão e aproximar a relação do movimento que ele faz no esporte e ajustar as cargas, que a gente chama de cargas, né? Que são os cálculos que são feitos, para que você otimize aquele movimento com mais performance. Boa. E isso vale também para o jogador de basquete, futebol, qualquer esporte. Até para o tiro, fica mais firme. E vale também para reabilitação também. Uma pessoa que adoeceu, que está precisando melhorar.
Eu tenho um vídeo que eu fiz... Pra quem é leigo, igual eu faço musculação, o Fábio faz... Boa. Olha, eu tenho um vídeo que eu fiz com um menino que tinha uma escoliose. Já tem até... O vídeo é bem legal até. Tá no seu Insta? Eu vou pôr lá pra ver? Então bota lá. Bota lá, porque nós vamos colocar para um QR Code aqui na tela. Para o pessoal já ir lá e ver isso. Pode ser? Pode. Então, galera, presta atenção. Já tem um QR Code aí na tela. Você vai direto para o Instagram do Marconi, que é qual? Marconi_coach. Pronto. Já tá aí na tela. Você vai direto lá e já vai ver isso acontecendo. Vai ver. Porque aí é uma prova real, né, Marconi? Uma prova real. De que isso funciona, cara. De que você pode usar na reabilitação. Pois isso cara, que legal. Foi um dos motivos pelo qual o levantamento de peso me chamou a atenção, né? Na época, cara, que eu entrei. Eu já vi muito. Você já viu essas modalidades? Já, demais. Eu acho show. Não, mas você já viu os regaços? Já. Disso que eu tô falando. Porque às vezes você fala, cara, nosso negócio é perigoso. Às vezes você vê o peso caindo e tudo. Mas ali é peso muito alto, né, Marconi? E pode ter certeza, para um atleta olímpico de levantamento de peso chegar a fazer aquele peso que ele faz, provavelmente ele está mais seguro do que muita gente que não tá. Porque ele tem anos para conseguir chegar lá. Ele tem 20 anos, ele tem 15 anos. Aí entra essa parte estrutural que eu falei. Sensacional, que o osso vai ficando preparado para aquilo. A formação de trabécula óssea. Ou seja, forma o levantador de peso, ela é formada em forma de teia. Quando faz a radiografia do osso de um levantador de peso, ele é assim. No caso, por exemplo, um jogador de basquete, ela é toda misturada. Aí você pega o levantador de peso, ela é toda em forma de teia, certinha. Ela é mais organizada. Organizada. Desenha melhor. Porque ela, de tanto repetir aquele movimento com carga, o osso sofre pressão transversal, sofre pressão longitudinal. Aí ele vai se desenhando de acordo com o movimento. Pois tá aí uma coisa que eu sempre tive muita dúvida. Legal, né? Porque quando você vai ver determinados esportes, você vê que as estruturas são muito parecidas. Né? Assim, por exemplo, é claro que aí nós estamos falando de caras muito fora do padrão, que é, por exemplo, o Usain Bolt, né? É um cara que ele é fora do padrão. Tanto é que não vai ter outro igual. Não tem outro igual. Muito o cara difícil. tem uma estrutura... Difícil de... um cara fora... Né? Tanto é que o cara ganha tudo. 9,58, eu fiz atletismo, eu sei o que é. Fazer 9,58 mesmo. É coisa de ET. Tá. Mas assim, se você for pegar a galera mais do padrão normal, você vai ver que é todo mundo meio que do padrão. Você vê que da ginástica olímpica, as meninas são todas mais atarracadinhas, tem muito músculo, mas são tudo pequenininhas, baixinhas. Os caras também, né? Você vê que aquele menino lá das argolas, lá, esqueci o nome dele agora. Parece um sorvetão, né? Assim. O cara é forte pra caramba. Esqueci o nome dele, que pena. Eu vou colocar aqui. Bom de serviço, né? Você vê que o cara é forte pra caramba, mas deve ter 1 metro. É muito pequeno os caras. E provavelmente tem a ver com essas questões do cara sempre treinar alguma coisa e isso ir, sabe? Moldando. Outra coisa é os caras do basquete. Você vai falar, pô, bicho, mas todo americano, parece que os caras têm 2 metros de altura. E eu acho que tem a ver com o fato de vir uma estrutura de movimento, de pular o tempo inteiro, de esticar para lançar a bola, aquele processo todo. Eu sempre achei que eu tinha algum um problema bom, ósseo, porque eu nunca quebrei nada. E eu já fiz muita coisa para quebrar, cara. Assim. E eu nunca consegui, graças a Deus, pretendo não... Já tentou várias vezes. Já tentei, já fiz muita coisa para quebrar um braço, uma perna, e eu nunca... Graças a Deus, não quero quebrar, mas eu nunca quebrei, cara. Eu acho até que eu tenho uma estrutura óssea muito forte, né? Assim, eles falam daquela... como é que chama? Pega, né? O bicho é duro. Aquilo que o pulso não fecha aqui, aquele falam que e eu já sou ao contrário. Olha que esse braço fininho. Eu fico doido para engrossar meus braços e não consigo. Faz só musculação, eu não consigo. Então, de repente, com a LPO, esse braço pode engrossar. Eu falo para todo mundo que começa, eu falei, pode ficar tranquilo que você, se quiser engrossar, você engrossa. Porque tudo é modulado. Sim. Entendeu? Existe a ciência da prescrição de cargas de treinamento do levantamento de peso é quase que precisa. É cálculo mesmo. Curva de Gauss, variância. Aqui, a gente acha que está conversando com uma pessoa comum, mas não, né, Marconi? A sua formação, então, é técnica nessa área, né? Técnica. Você, qual que é a sua formação? Eu formei em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, né? Tá vendo? E antes eu era do atletismo, lá da UZIPA, de Patinga. Sim. Aí eu formei em Viçosa,
Eu sou pós-graduado em levantamento de peso na Universidade de Guantánamo, em Cuba. Em Cuba? Caramba, você já foi para Cuba? Já fiquei lá. Quanto tempo lá? Fui 2 vezes, né? Assim, mas foi lá beber na fonte mesmo? Beber na fonte mesmo. Porque são os maiores medalhistas, não são? Também, já foi mais. Hoje nem tanto, mas eles têm o conhecimento, né? Mas eles que formaram todo mundo. Podemos dizer assim, não, vem mestres. Da Rússia, né? Vem da Rússia? A história do peso, né? Legal. Começou quando isso? Em 1896, a primeira Olimpíada, com 5 atletas. 1896, 5 atletas. 5 atletas participaram da primeira Olimpíada. Caramba. E antes era dividido em 3 modalidades, né? Que era o desenvolvimento militar, que era empurrava o peso daqui para cima, né? Tinha o split, que era o arranco ou o snatch com o split, com a tesoura. E tinha o arremesso, certo? E eles faziam... Aí, com o tempo, foi dividindo as modalidades, né? Que virou powerlifting, que é o básico. Virou o bodybuilding, que é a musculação, né? A pose. E virou o levantamento olímpico com 2 modalidades. Que é feito o arranco, ou snatch, e o arremesso, que é o clean and jerk, certo? Caramba. Aí a história do peso começa mesmo, essa ciência do levantamento de peso começa na Rússia, na cortina de ferro, eles mandavam os caras quebrar pedra lá na Sibéria, né? Ia testando os caras até descobrir por que você faz uma repetição, não faz 2, não faz 3, não faz 4, você bota 30 quilos, outro bota 32 quilos, por que essa metrificação tão precisa, né? Porque eles testaram e mediram a potência através da unidade de tempo. Que isso, Quanto que você recrutaria de células musculares para você desenvolver maior potência através da unidade de tempo. Aí eles transformaram isso em cálculo, através da engenharia, veio da engenharia. Olha só que loucura, bicho. Você acha que é só ficar levantando peso lá, tiozão? Então, isso que o pessoal recebe na academia aí, série de 12, série de 10, série de 15... Não é à toa, não. Aquilo é uma raspinha do que veio do levantamento de peso, da história da carga através da unidade de tempo, que você estimularia uma célula por tanto tempo, com 8 repetições, com 10, com 12, com 1, com 3, enfim. Então, definiram alguns parâmetros, que é força... Protocolos, resistência e tal. E o levantamento de peso ficou com a potência. Interessantíssimo. Certo? Só que você pode desenvolver potência em idosos, você pode desenvolver potência em pessoas mais novas e pode desenvolver potência em outros esportes. Através de quê? De cálculos que são precisos e ele faz até a conversão pela idade. Então, o que você está me contando é que cada pessoa precisa passar por um diagnóstico inicial para saber qual que é essa carga e esse movimento ideal para ela, isso? Exatamente. Top. Então, assim, isso você consegue individualizar, a resposta. Sim. Então, tipo assim, um personal que está na academia, se ele quiser se destacar ou quiser dar um resultado melhor para o aluno dele, ele pode usar o levantamento de peso, alguns exercícios que são acessórios, são auxiliares, né? Ele usa para poder minimizar o tempo que o aluno está lá e dar mais resultado, certo? Ganhando mais força, por exemplo. E de acordo com o desejo da pessoa também? De acordo com o desejo da pessoa. Que massa, cara. Você pode treinar. Incrível. Porque o movimento ele é bem completo e ele ativa a parte neural do seu corpo. Então isso faz você... Que o que a gente perde ao longo da vida é força, né? Memória neural. Sim. Então, quando você reativa, você cria novas conexões. Verdade. Que se chama, né? A gente sente isso, por exemplo, quem faz musculação, eu fiquei um tempo parado agora, peguei umas gripe forte e tive que ficar um tempo parado. Mas, na hora que eu voltei, os movimentos continuavam lá, eu sabia qual movimento fazer, não tive lesão nem nada, então fica aquela memória. É muito bom, é muito bom. Marco, mas eu fiquei curioso demais para saber como que foi essa sua época lá na Cuba, cara. Como que foi isso? Como que você foi parar lá? Antes, né, eu estava em Viçosa, né, formei. Eu já tinha um professor lá da universidade. Por que eu entrei no peso na universidade? Isso aqui eu queria saber um pouco antes, que era como que você... Por que você... Me remeteu uma coisa, assim, minha mãe é professora de educação física. Legal. Minha mãe é formada em educação física pela UFMG e fez faculdade, né?
não vou falar a minha idade não, mas a minha mãe formou 70 anos. antes... Eu falo que eu tenho 70 anos. Minha mãe é boa, você é uma boa. Porque a pessoa fala, não, você tá muito novo. Mas minha mãe formou tem 47 anos mais ou menos, que ela formou em Educação Física na Faculdade, né, Federal de Minas Gerais. Sim. E ela fala, uma das coisas que ela estudava muito era esportes olímpicos. Olha aí. Então eu lembro que lá em casa era cheio tinha muitos equipamentos de esporte olímpico. Muito, cara. Eu acho muito massa. E hoje em dia, acho que eu não sei se hoje em dia a galera não estuda. Deve estudar um pouco. Ah, deve ter. Né? Mas como é que você foi pro levantamento de peso? Foi assim, quando eu cheguei na Universidade de Viçosa, cheguei, matriculei, né, passei, né? Eu comecei, fiz um pouco no FMG, mas aí eu saí, fui para Viçosa. Viçosa é uma delícia, cara. Adoro Viçosa é muito bom. Adoro a universidade é sensacional. É linda. É um dos campos mais bonitos quando eu do saí Brasil. De lá, um dos mais bonitos. Quando eu saí de lá, eu fui pra USP, cara, passei na prova lá, um negócio top demais, tinha uma base boa, entendeu? Aí eu cheguei em Viçosa, cara, eu fui como levantador do time da universidade. Lá de vôlei? De vôlei. Ah. Porque eu já julgava, eu tinha uma impulsão boa e tal, eu julgava. Enfim, e aí, pra gente ganhar o bandejão... É legal. Sim. Viçosa é tudo legal, velho. Você ter direito ao bandejão, você tem que participar de algum esporte. Bom. Se você canta no coral, essa coisa toda. Aí que doido. Aí eu fiz a prova do vôlei lá e passei na prova do levantador. E tem teste. E tem teste, aquela galera, né, pra fazer teste, né? Sim. E bota lá, cabeça raspada, né? E tinha deixado um montinho de cabelo aqui. Tem essas fotos, Ô, bicho, eu tenho que achar essa foto. Bota lá no Insta, pô. Era meio Hare Krishna, assim, entendeu? Eu deixei um cabelinho rapado, a galera me deu trote lá, porque lá tem um CCC, Comando de Caça ao Calor, pelo menos tinha. Não, hoje em dia deve ser proibido. Cara, não, hoje é proibido, eu acho, né? Mas antigamente tinha, porque o bandejão, aquelas roletas grandes, lembro. o calor entrava ali, meu. Já era. Não saía não, velho. Caramba. E aí você tem que passar pelo ritual lá dos caras. Sem Vai jeito. sobrar. Não tem jeito. Dentro do alojamento, que a gente mora dentro da universidade. Sim. Tal. Mas enfim. Aí num dia lá, num jogo, né, que teve um campeonato lá entre os cursos, né, eu levantei uma bola, na hora que eu desci do levantar o bloqueio do meio, ele desceu e eu bati a perna esquerda no chão. Ai. Ele bateu o joelho dentro do meu joelho. Putz. Aí eu tive um rompimento medial do ligamento do joelho. Naquela época era imagina 89. Tá, olha aí. 1989. Aquilo era gesso na perna. Não tinha outra opção. Que isso? Gesso do início até a canela. Que isso, cara. Aí, E pá, você teve que ficar engessado, eu então? fiquei engessado por 15 dias de muleta. Cara, já era o vôlei. Já era o vôlei. E o bandejão também. E o bandejão não. Porque o bandejão Pelo tem... menos esse não. Não vou ficar Vou com deixar bandejão. Vou deixar. Vou deixar Já de que pegar um arregaçou a bandejão. perna. E o bandejão tem aquele negócio, tem o café da manhã, tem o almoço, tem o bom, jantar, cara, você ganha as bandejão 3 é bom. refeições, entendeu? Bandejão Olha é só. top. Tem um Viçosa é bolovo, top. bolovo de Viçosa é o mais famoso. Bolovo? Bolovo, é. É o bolo de ovo, velho. Pode crer. Bolovo é bom O demais. bolo pô. de ovo é do caralho. Clássico de Viçosa. Aí depois que eu tirei o gesso, cara, eu tava passando pra ir pro departamento de educação física e do lado tinha um pessoal, fazia aquela barulheira, soltando peso. Eu falei, ué, que engraçado. E todo dia eu vinha com aquele conceito, né, que você tinha que treinar 3 vezes por semana, tem que descansar 1 e tal. Tá. Aí tinha um rapaz treinando lá, que hoje ele é até presidente da Confederação Brasileira. Ah, é? Ele que tava treinando. De LPO? De LPO, Sei. ele chama Henrique Monteiro. Sim. E o pai dele que dava treino lá, certo? E o pai dele professor lá. Professor lá, ele é um colombiano, né? Ele chama Davi. Uhum. Ele dava treino lá e tal. E eu perguntei pra ele, por que você faz aqui todo dia? Eles têm no machuca? Não tem que ter folga, não. Não tem que ter folga, não. Ele falou, não, eu treino todo dia. Aí eu conheci o pai dele. Aí eu falei, não, eu não posso fazer. Ele falou, faz aí, treina também. Eu falei, não posso fazer que eu machuquei o joelho e tal, né? Uhum. Aí Mas já tinha tirado o gesso, então. Já tinha tirado o gesso, Tá, então. beleza. Aí foi o que me chamou a atenção, porque ele falou, não, faz o seguinte, pra você reabilitar o seu joelho, põe uma barra nas costas, começa a agachar dessa forma. Olha aí, cara. Então ali você já... Pô, eu conectei na hora. Que é o que você tava explicando pra gente no início. Exatamente. Aí eu comecei a fazer igual ele falou, faz devagarinho, na posição correta e tal. E tinha um amigo meu também,
fazia engenharia, foi para educação física, é o Fernando Tude. Aham. Ele era muito duro, sabe? Esse cara grandão, duro pra caramba. Tá. E o Tude, um cara muito inteligente, assim, né? É, E a gente começou a conversar, discutir, conversar lá com o professor sei. a respeito do levantamento de peso e tal. Ele falou assim, cara, mas eu sou muito duro, né? Não consigo. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, pega a barra, coloca dessa forma e vai fazendo assim, 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 assado, daqui a pouco sua mobilidade aumenta. Aí eu lembro, eu falei, força, mobilidade. E aí ele melhorou, pá. O cara era duro, ele só fazia isometria, aqueles exercícios parados. Então né? ali você já começou a ver, pô, isso aqui é diferente. É diferente. Aí que abriu a minha visão. E não quebra a perna. Não quebra a perna. Aí meu joelho melhorou. Olha. Tanto que eu participei de um decathlon lá na universidade. Que eu participei de uma prova, até a professora falou assim, você já tá bem? Né? Porque eu tinha acabado de tirar o gesso. Né? Você já tá bem para fazer. Pô, eu fiquei em terceiro no decathlon. Caramba. Dentro da universidade, né? Você acha que o fato de ter já começado ali a LPO, Já- logo no início, melhorou sua performance no decathlon? Com certeza, né? Eu fiz 400 metros Tanto é que você tava para... quebrado, com a perna quebrada. pô. Eu tenho até o Imagina tempo pra hoje. eles. Eu tenho o tempo dos 400. Eu fiz para 55 na época. Cara. E lá é pista de terra. Pista de terra com sapatilha com... Saibro, que é saibro. Não, é carvão mesmo. e aquela sapatilha com prego de 15. Que é prego comprido, entendeu? Que você tem que desparafusar, que tem que quase arranca a terra do lugar, né? Tá louco. Então, assim, aí eu vi que eu fui melhorando, fazendo levantamento de peso e tal. Interessante, cara. Aí o professor virou pra mim e falou, mas você não tem intenção, vamos fazer uma equipe feminina? Porque eu já estava estudando, né? Aí nós sentamos, elaboramos um plano de testes para as meninas da educação física Caramba. da Universidade Federal de Viçosa e outros os cursos, né? Tinha gente de vários cursos. Mas isso seria um trabalho acadêmico ou já seria profissional? Não, um trabalho não era acadêmico. Não, nem- era tipo um um trabalho para aprender mais sobre peso, virar uma Interessante. clínica de conhecimento e levantamento de peso. Interessante. E como ele é colombiano, já tinha ido em Cuba também, né? Esse professor já tinha estudado lá. Certo. Hoje ele tem 87 anos, Olha só, 85 que anos, né? massa, Ele cara. chama Davi. E aí a gente passou a ter um laboratório de conhecimento do levantamento de peso, como treinar. A gente montou a primeira equipe feminina de levantamento de peso do Brasil. Sério isso? Primeira equipe feminina. Que massa, Marconi. E E essa com- galera foi disputar a Olimpíada e tudo Disputaram mais? sul-americano, pan-americano, mundial, Que brasileiro, isso, mineiro. cara. Tivemos a Simone Marques, acho que ela ficou em 11º no Mundial Feminino de... não lembro a data agora, 92, eu acho. Espetáculo, cara. Que o primeiro campeonato Pan-Americano feminino... 92. Primeiro campeonato feminino foi em 1986, eu acho. Não tenho Primeiro? certeza. Primeiro campeonato mundial feminino. Entendi. Né? Acho que foi em 82? 86. 86. Eu não tenho certeza da data. Show. Mas aí, como a gente tava lá em 89 da Copa, né? e o Davi só treinava homem, Aí, né? vamos ajudar essa montar. mulherada. E aí, cara, o corpo, outro ponto, o terceiro ponto de observação, né? Além do meu joelho, da mobilidade do meu amigo, foi o desenho do corpo das meninas. Cara, as meninas emagreceram, ficaram com cintura fina, perna forte, Elas ficaram felizes. magrinhas, Aham. corpo bonito. Sim. E forte, levantando peso e forte. Eu falei, pô, que interessante. Ele serve para reabilitação, ele serve para mobilidade, para força e o shape das meninas fica bonito. E o shape. É. Então, a mulherada que tá escutando a gente hoje nem tem ideia Do que do que elas estão perdendo, né? de não fazer exercício do levantamento de peso na academia. Na academia. Ou no próprio esporte que ela faz. Certo? Ela melhoraria, então ia emagrecer mais rapidamente. Mais rapidamente. Desenvolver o design do corpo ali com mais velocidade. Com mais velocidade e fica um corpo harmonioso, bonito, não fica masculino, certo? Interessante. Fica bonito cara. de você aplicar, né, o movimento certinho, você emagrece, ganha habilidade. O que eu, Lindo isso. eu, cara. eu fiz um pouco Sensacional. de crossfit, né? A gente tava falando aqui mais cedo que o crossfit ele deu uma resgatada nesse exercício, né? Deu. Porque tem muito de levantamento. Eu sei que é uma coisa mais coletiva ali, né? A galera ensina ali um pouco e é mais coletivo.
mas é aquele exercício que a galera faz na academia. E tem como você fazer isso de forma certinha ali, pro cara não errar e não correr risco também. Riscos de lesão, risco de não fazer certo e não ter o resultado esperado, né? Isso aí é real. Tem porque você tem que ter um bom coach, né? Um bom local de treinamento, que seja orientado por um profissional. E ele tem que saber dosar as cargas, que uma das coisas mais interessantes do peso é porque a maioria das pessoas que estão no CrossFit começaram já adultos. Sim. Então ele tem que ter uma dosagem de carga. Que a gente fala o seguinte: estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo adequado. Isso aí. Foi o meu problema com o CrossFit. Certa, intensidade certa no tempo adequado. Exatamente. Foi o meu problema no CrossFit, sabia? Porque igual eu tava te falando antes aqui, eu gosto de pegar peso. Entendeu? Eu gosto de pegar muito peso. E aí eu cheguei no CrossFit achando que eu ia pegar peso. Meu filho, você não pega não, meu amigo. Não dá pra você pegar peso... Sem a técnica. Não, mas assim, e muito tempo, né? Porque você vai lá e faz 30 segundos pegando o peso que você pega na academia, você não consegue. Não dá. E o peso é um esporte... Aí você pega pouco peso e fala assim, não, isso aqui tá pouco peso. Só que você vai fazer aquilo ali 3 minutos direto. Aí machuca. Você é doido, filho. Você não aguenta. Eu saía de lá, eu saía do lugar arrastando, assim, igual... Não dá, né? Assim, esse foi erro meu mesmo. E o LPO é um esporte de precisão. Sim, não é um esporte de repetição, é um esporte de precisão. Sim. Você tem que fazer o mais preciso possível durante 3 movimentos. Durante a competição, né? São legal, 3 de um, 3 de outro. Sensacional. E tem que ser, você tem que acertar a sua carga máxima, né? O CrossFit, ele usa a modalidade para compor o trabalho deles, que é a parte de ginástica, a parte de cardio e a parte de força, né? Isso significa que um box de CrossFit ideal é o que tem um horário dedicado ao LPO. De preferência. Não é? E quantos já estão fazendo isso? Tem bastante gente, né? Tem um pessoal, eu não sei como é que tá. Eu dei vários cursos para vários boxes, né? Dei muito curso, né, para essa turma toda. E desde, acho que quando começou o CrossFit, acho que 2014, uma coisa assim, comecei a dar um curso para a turma. Você foi implementando em tudo quanto é lugar aí. Quase, aqui em Curitiba, em vários locais. Caramba, né? Marconi, você é muito viajado. Então, só para entender aqui, porque a gente... Tava ali entendendo sua história, massa, você entrou no LPO, já formando essa modalidade feminina ali, que já agora foi uma não voltou pra Cuba. Peraí, que eu não voltei pra Cuba ainda. O que aconteceu depois? Aí o professor lá de Viçosa, o Davi, ele ensinou bastante, que ele é da engenharia. Tá. Então, eu cheguei até a fazer uma matéria de ouvinte, né? Você quase se largou a educação física. Não. É porque ele falou, você precisa aprender planejamento. Para aplicar no LPO? Para aplicar no LPO. Sério isso? Você precisa aprender planejamento. Caramba. Aí eu ia em algumas matérias da engenharia. Ele é da engenharia civil. E aí, como Viçosa, você pode... Migrar, fazer matéria optativa, matéria facultativa, você pode fazer, né? Pode. Mas desde que você passe, que se não passar, você fica preso na mesa. Então, não dá o diploma. Você tem que fazer a matéria e passar na... Você fez uma matéria... O professor deu prova difícil lá. Se você entrou na engenharia, você pode matricular? Pode. Mas não pode ser de bobeira, não. Não, se você tomar pau... Mas pode trancar. Você não forma. Mas pode trancar. Pode trancar, mas tem que passar nela um dia. Ah, é? Não pode trancar e ficar de bônus, não? Não pode. Lá tem Viçosa tem jubilamento, cara. Caramba. Tem coeficiente de rendimento. Você tem jubilamento. A média lá era 7,5, pô. A média era 7,5. É pesado, hein? Teve um tempo que a média era 7,5. E aí você foi encarar a engenharia pra ficar melhor no LPO? Não, pra entender o processo de planejamento. Mas passou, graças a Deus. Eu não cheguei eu fui como ouvinte. Eu não entrei. Eu fui matriculado nesse... As matérias são cabulosas, né? Saquei. Você estudar aí, o professor Davi, ele falava sobre cálculo, ele explicava, ele migrou a engenharia para dentro do levantamento de peso. Interessante. A parte de resistência de material, a parte de biomecânica, a parte de força, os vetores todos. Então ele pegou todo o conhecimento da engenharia e jogou para dentro do levantamento de peso. Então, querendo ou não, você
é um dos... eu virei engenheiro do peso. Você é um dos profissionais, coach de LPO, que bebeu na fonte dessa história aí, cara. Da fonte. Na construção, né? Na construção desse negócio, não é? Então, aí que eu passo para as pessoas... É legal, engenheiro do peso. Engenheiro do peso, cara. Engenheiro do levantamento de peso. Vamos lá. E aí? Então, porque tudo exige... Aí, quando você entende a parte de bioquímica, a parte de fisiologia do exercício, que se associa a esse... Eu fui monitor lá em Viçosa de bioquímica. Lá Olha aí. Tudo que dava bolsa... Aqui, ó. Tudo que dava bolsa... minha área aí. Todo mundo entra na minha área. Não, mas todo mundo entra na sua área. Mas todo mundo tira foto também, seu Mas, ô Luiz, você tem que entender... Eu sou sócio. Você tem que entender que em Viçosa, tudo que você faz, você ganha a bolsa. Foi por isso que ele continuou no bandejão. Iniciação científica e tal. Sim. E aí, você ganha bolsa, você ganha alimentação, você ganha xerox. Na época era xerox, cara. Você ganhava xerox. Pra você entrar Pra fazer os livros. Pra você não comprar os livros, você ganhava xerox. Então, tanto que eu tenho um tanto de livro xerocado. Sim. Lá em casa. E aí, eu comecei, né? Aí depois eu formei. Aí eu fui pra USP, né? Fazer um trabalho lá no Instituto Coração, em especialização em fisiologia cardiorrespiratória. Aí eu pensei em fazer um projeto de pós-graduação em treinamento esportivo com levantamento de peso. Entendi. Que era a melhora da consumo de oxigênio, né, de atletas que treinam levantamento de peso. Foi a primeira pesquisa relacionada nessa área. Que isso, Marcone! Fiz um projeto lá muito legal e eu testei... Isso na USP? Não, aí eu já fui para Viçosa para testar. Viçosa na pós? Para testar os meninos, né? Sim. Então eles treinaram. Eu primeiro fiz o teste, que era correr 12 minutos. Na época era isso que a gente tem de recurso. Hoje em dia tem que fazer com a ergospirometria, né? Mas, um equipamento, tudo certinho. Mas antigamente valia como crivo o teste de Cooper 12 minutos. De 12 minutos? Valia de antigamente. 2.400? Não, de 12 minutos a maior distância, né? Que você tem que correr. Tá. O porque tem um da polícia que é assim, né? Tem um que é de 2.400. 2.400 em 12 menor minutos. Tempo. É menor tempo. E aí... O mínimo é 12 minutos. Eu lembro que era um negócio... mas nem quase todo mundo faz, né? É difícil, né? E aí eu consegui fiz fazer o uma vez teste. só. Difícil. Esses meninos melhoraram muito depois de 16 semanas. Interessante. Por causa do LPO. Por causa do LPO. Eles não faziam corridas, porque eles só atleta de peso. Sim. Eles não treinavam corrida, não faziam nada de cardio, de resistência. Sim. Aí depois de 16 semanas eles melhoraram a resistência na corrida. Um tipo correu 3.200 metros. Só pra você ter uma ideia. Um dos atletas lá, que eu lembro dele até hoje, né? É o Wellington. E eu cheguei a testá-los, eles melhoraram muito, enfim. Aí eu fui fazendo mais comparações do que o levantamento de peso podia fazer. Aí você foi descobrindo coisas que ninguém sabia. Ninguém sabia na época. E os cubanos também já faziam alguma coisa parecida, né? Certo. Tanto que teve um grande professor cubano, foi em Viçosa, deu um curso pra gente lá, que é o Ivan. Cara, aí eu aprendi. Aí a mente abre mais ainda. Aí eu falei, não, eu tenho que ir pra Cuba. E não sei, né? Pra aprender mais. Pra aprender mais. Aí eu fui pra Cuba, aprendi, fiz uma pós em metodólogo, que é pra cálculos no treinamento, né, esportivo. Meu Deus. Como é que você cria essa relação? Por quê? As pessoas treinam e elas acham que é o seguinte, eu tenho que ter energia pra treinar. E na realidade não é isso. Quando você tem os indicadores nas suas mãos, os indicadores de controle de carga e treinamento, você pensa muito mais na energia que você tem para recuperar o que você treinou do que você tem para gastar, entendeu? Então, eu entendi mais ou menos, mas eu resumiria da seguinte forma. A quantidade de repouso que você tem que fazer é mais importante do que a quantidade de energia que você gasta no treino. Exatamente. É exatamente isso? Não é só o repouso, são as cargas que recuperam, o repouso, a alimentação, sim, certo? A diminuição do estresse é um processo. E como é que a gente consegue, o levantamento de peso, você consegue quantificar isso? E é personalizado. É personalizado. Cara, certo? Isso é muito poderoso. É muito poderoso, porque é cálculo. Agora eu tô entendendo a história do força, mobilidade, equilíbrio e performance. Porque é individual, cara. O negócio é completo. Cara, esse negócio é top demais. Ele é muito legal, ele é muito legal. E as pessoas não têm essa visão ainda é isso que eu tô do pensando. alcance que o levantamento de peso tem. Sabem, praticam,
fazem, alguns já têm conhecimento, já têm estudado mais. Mas como um coach ali, um cara do seu nível, fazendo a consultoria, a mentoria, por exemplo, tem. Eu gosto de futebol, eu acompanho futebol, eu não vejo jogador ali fazendo um LPO especificamente. Deveria. Tem alguns movimentos, mas LPO especificamente eu não vejo. Por exemplo, a experiência que eu tive com futebol, eu tive com alguns treinadores, né, de futebol. Sim. E qual que é o receio do treinador de futebol? É que você tem que entregar o atleta do preparador físico, né? Sim. Qual que é o receio dele? Que você tem que entregar o jogador prontinho pro técnico. Tá. Que se o jogador entra pro técnico dolorido, aí o futebol é uma loucura, né? Você sabe que é patrocínio que vai embora, se o cara não rende... É por trás ali. Ali o jogo ali... Perdeu o jogo, a torcida vem em cima. Vem em cima, então a responsabilidade é gigantesca para o preparador físico de futebol. Ele fica com medo. Ele fica com receio, mas já tem algumas aplicações, já tem alguns preparadores já tem gente abrindo a cabeça. Já há um tempo atrás, né? Eu já cheguei a ver jogador levantando assim peso. Eu tenho um amigo que hoje ele mora nos Estados Unidos, ele é fisiologista, o Alessandro Piazzi. Ele trabalhou no Palmeiras e ele aplicava levantamento de peso lá no Palmeiras, certo? E na seleção brasileira, que ele foi da fisiologia da seleção brasileira. Então a gente comentou muito sobre isso. Então, só que as pessoas ainda têm um pouco de receio por falta, às vezes, até de conhecimento de como fazer essa conexão. Com certeza. Sim. Que tipo assim, como é que eu não vou deixar o cara dolorido? Como é que eu não vou machucar? Como é que eu vou fazer a distância entre o ponto A e o ponto B, certo? Tá. O que vai ser mais eficiente e o que vai ser menos eficiente? Em que ponto eu vou poder encontrar? Entendi. Então, isso tem como calcular isso. Para a característica do atleta. Para a característica do atleta, da modalidade, Sim. seja para o cara da academia, que só quer treinar, Sim. e seja para o cara da natação. Ou uma pessoa que quebrou o braço, ou do vídeo que você vai colocar lá do cara que tinha escoliose e tudo mais. Quer ver um exemplo? Eu fiz uma filmagem com o Maradona, viu falar? Sério? Um fisiculturista famoso. Não, Maradona, jogador de futebol, não? Não. Maradona é legal. Ele fez, um dos exercícios ele fez, e ele sentiu que eles são muito grandes, né? São muito fortes. Ele sentiu, porra, isso me aliviou. E ele é fisioterapeuta. Falou, que legal. E ele nem sabia disso. Ele nem sabia na época, né? Aí ele viu que deu uma aliviada nele, assim, né? Só de fazer pós-treino, pra ele ficar mais... Até que ele usar como um acessório, entendeu? Pra melhorar o treino dele, né? Impressionante. Marconi, eu tô fascinado com o seu conhecimento técnico. Que bom. Não, isso deixa a gente, assim, com vontade de trabalhar contigo. Beleza. E aí eu fico imaginando que isso possa ter acontecido na sua carreira. Como que foi sua carreira? Porque você é o doutor dessa história aí, cara. É impressionante. Você trabalhou onde, com quem? Por acaso você foi parar em seleção brasileira, essas coisas? O que aconteceu? A primeira, Olimpíada, sei lá. Depois de formar a equipe feminina, né? Sim. Lá em Viçosa, a gente viajou bastante, participou de alguns campeonatos. Campeonato Brasileiro, que teve em Viçosa, em São Paulo, enfim. Aí depois eu fui para São Paulo, depois eu fui chefe de delegação da seleção brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Argentina, em Santa Fé, na Argentina. Delegação brasileira. Fui chefe de delegação. Legal. Eu participei de coordenação do Circuito Olímpico 2003, 2004. Sim. Fui um dos coordenadores dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no levantamento de peso, que chama Field of Play Coordinator, que é o coordenador da área de competição. Você louco. Trabalhei também nos Jogos Olímpicos, né, no Rio 2016. Desde o Comitê Rio 2016, eu fui até o evento teste da competição, né, na organização, como Field of Play Coordinator também, de área de... Chama FOP 1, FOP 1, FOP 2. Você tem essas fotos tudo, esses vídeos, essas coisas? Tem. Pô, tudo sensacional, tem. Cara. O Pan-Americano foi uma experiência muito legal. Assim, uma experiência foi o primeiro um dos jogos mais importantes que teve no Brasil, né? Marco, nós estamos com um papo do LPO aqui, cara. Isso é espetacular. Porque, assim, é porque a gente não é da área, mas eu fico imaginando que quem é que tá te vendo aqui fala, pô, Marconi, todo mundo deve te conhecer nessa área. Muita gente conhece. Que espetáculo, Marconi. E a minha missão com esse programa, cara, é levar essa experiência minha de mais de 30 anos, mais o conhecimento, essa vivência aos treinadores, para que eles desenvolvam habilidades, né, desenvolvam competências, para que ele possa aplicar o levantamento de peso na atividade que ele tem. É isso. Seja para o treinador, treinadora, um personal, uma treinadora,
um treinador de outro esporte. Essa é a missão desse projeto. Espetacular, certo? espetacular. Que eles desenvolvam competências usando o levantamento de peso. Porque certo? assim, claro. mais autoridade do que você, eu não conheço, cara. É Para impressionante. maestria. Tem muita gente boa no Brasil na Sim, parte claro. de peso também, né? Sim. Hoje tem mais, antigamente não tinha quase ninguém. Aham. Né? Tem treinadores bons aí também, né? Claro. Que praticam, que estão aí no mercado, mas assim, Com essa creio missão de que levar, com pouca... democratizar, né, Marconi? e com tantos anos deve ter eu e mais 2, mais 3. Tá vendo só? Com tantos anos são eu e mais 3 no máximo. Né? Que Tá tem vendo? mais de 30 mais anos de 30 peso. anos É, trabalhando com isso. e trabalhando. Espetacular. Mas hoje você também é coach individual também? Você atende? Sim, eu dou consultoria, né, Consultoria. para a turma que quer, Aham. sobre levantamento. Sobre o pessoal do CrossFit, já dei muita consultoria. Sim. O pessoal me pede para montar as planificações. Aí eu sempre tento casar da melhor forma para ele ter mais performance, desgastar o mínimo possível. Porque hoje, querendo ou não, cara, as pessoas estão desgastando muito, né? Muito estresse. Então, o corpo humano, ele trabalha sempre, você conhece isso bem. A homeostasia é a busca dele, né? Que é o equilíbrio. Que é o equilíbrio. Ele busca isso. Mas quando você submete ele Vocês ao... podem falar. Equilíbrio você sabe o que Equilíbrio. é, não vem não. Equilíbrio, Aqui, ó. mas homeostasia não vem com homeostasia pro meu lado. Equilíbrio, ó, É. esse aqui tá sem homeostasia. Aqui, ó. Não Eu vem tô com esse segurando. papo, não. Agora Os só dois Aí, bons, esse é um novo equilíbrio. bonitinho aí. O Vem Luiz falar doutor, homeostasia. Doutor em farmácia. Homeostasia. Eu conheço fantasia. Conheço gente de Putaria. putaria, mas homeostasia eu não conheço, não, pô. É isso aí. Ai. E aí você consegue... você tem que fazer com que a pessoa recupere o mais rápido possível. Certo. Então, E vamos o dar um LPO exemplo. vai ajudar nisso. Você consegue usar as cargas do levantamento de peso, né, através de... Você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude. Seria aprender, praticar e ensinar. Certo. Certo? Certo. Então ele precisa, para ele ganhar maestria naquilo que Legal. ele vai fazer, ele precisa performar, mas ele precisa ter um conhecimento adequado, Claro. né? Ele precisa praticar, o professor, eu digo, o treinador e o aluno também, e ele também precisa ter a ação, que é o conhecimento é o quê? A habilidade é o como, né? Sim. E a ação é o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Certo? Marconi, O que eu ganho com isso? Cara, o que eu ganho com que isso? coisa né? sensacional. Você brilhou a luz aqui. Tá brilhando, você tá vendo? Aham. Então agora vamos concretizar isso. Sei. Você tá disposto mesmo a assumir essa missão, cara? Esse Sim. propósito Esse de propósito. ajudar todos os Treinador. personal trainers, coaches, performance, Treinador. atletas, tudo mais, fisioterapeuta, a colocar em prática o LPO na vida deles e dos clientes dele. Essa é Você a missão. topa fazer isso? Topa, essa é a missão. Boa. Então surgiu uma ideia aqui. Fala aí. Cara, por quê? O que você acha da gente convidar essa galera para conhecer mais do LPO num evento gratuito, Top. tipo em box específico? A gente começa aqui em Belo Horizonte, a gente Começa não, aqui. você, Aham. e a gente vai lá para te ver e fazer um Q&A lá contigo, perguntas e respostas e tal. Massa isso? Perfeito, tô dentro. É o momento LPO. É o momento LPO. Com o professor Marconi Neves. Exatamente. Nada mais, nada menos do que o grande treinador de LPO e de seleção brasileira, coordenador de Jogos Olímpicos. Pô, é história demais, cara. Muito legal. Isso vai fazer muita diferença para essas Ah, pessoas. Eu estudei- eu Só estudei dela pra ali caramba. bater um papo, papapá. Você pode mostrar um movimento ali. Mas né? sabe, deixa eu contar top, uma historinha aqui. cara. Eu ainda Eu não vou numa contei parada história dessa. ainda, hein? Eu não contei história aqui hoje ainda. Ainda não? Ainda não. Então vai. Eu vou contar uma história. Ah, Essa semana, eu treinando lá com os meninos, eu falei que você viria aqui. Ó. Eu falei que você viria. Eu falei assim, ó, nós vamos ter Olha um só. coach lá de LPO, cara. O cara é muito fera e tal. A galera pirou, bicho. é mesmo? É A mesmo? galera pirou. Então eles Não, estão bicho, esperando não sei essa o quê. entrevista. Falou, não, quando sair a entrevista, Eu você quero me manda ver. que eu quero ver. Tá vendo isso? E vai vir novidade por aí. Ah, né? é? Ah, vai vir. É? Essa galera vai Então, ficar tipo feliz. assim, a galera que for lá no momento LPO, LPO, bater um papo contigo, já vai ter algum benefício a mais. Vai ter benefício, vários. Boa, vai velho. ser um negócio bem bacana.
A gente vai criar esse movimento, Momento LPO. Isso. Né? Vai ser um movimento, né? De verdade, uma comunidade. Uma comunidade, né? Cara. Momento Essas LPO. coisas faz arrepiar, velho. Porque, assim, aqui no Plavoncast, a gente gosta de contar histórias de empreendedores que ajudam outras pessoas a transformar de vida, sabe? Tanto é que a gente não gosta de trazer gente aqui que vem aqui só pra falar das características do produto, do serviço dele, que isso é chato pra caramba. Nada a ver. Porque o meu produto é o melhor de todos os tempos e blá, 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 blá. Cara, não é isso, né? como que você consegue melhorar a vida de alguém? É disso que nós estamos falando aqui. E o coach, né? O que ele pode... Ele vai desenvolver maestria nisso. Boa. Certo? Sim. Ele vai desenvolver maestria em fazer essa conexão do que ele aprender no levantamento de peso com a atividade dele. Sim. Aí, primeiro, ele vai se destacar no mercado, vai poder o cobrar bicho mais. Tá pensando, você tirou a palavra da minha cabeça, vai aumentar cara. o salário dele. Você sabe o que eu acho? A hora que eu tava falando da minha mãe fazendo educação física lá em 1800... Guaraná de rolha. Guaraná, Coca-Cola de rolha. Cara, antigamente você tinha vários estudos. Eu não sei se hoje em dia ainda é. Se você... Provavelmente você estuda. Mas a impressão que eu tenho, eu acho que eu tenho que pedir desculpa por antecipação com os instrutores de academia. Sei. Mas eu acho que a maioria sai de lá pronto para entrar na academia. Entendeu? Não entendi não. Não, tipo assim, o cara sai da faculdade e o que ele mais estudou foi a questão de academia, entendeu? Ah, tá. Sabe? Tipo, ser personal trainer. Ser personal. Tá. Entendeu? Eu Sim. tenho. Pode ser um preconceito. Eu acho, o que você tá falando é mais ou menos o seguinte. A primeira coisa que vem na cabeça de um cara que fez educação física é ser personal trainer. Eu fico com essa impressão. Uma impressão, tá? E ele pode se posicionar no Então, mercado eu acho que é como isso. Treinador especialista com levantamento de peso. Isso que eu tô falando. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Faz a diferença entendeu? no mercado O pra cara. ele. Vixe, você é doido. O cara vira. Porque é muito fácil eu ser um instrutor de academia ou um personal. Sim. Beleza. Existem bons, eu tenho grandes amigos que são personal, de verdade. Os caras são bons. O menino que me treina é muito bom. Bicho, gosto demais da galera. Mas um cara com especialização desse nível aí. Duvido. Aí não tem, não. Tem E uma o que é mais importante do LPO não é nem Entendi. as minhas graduações, vamos dizer assim. Isso essa conta história, também. véio, essa história. O levantamento de peso é um esporte de vivência. Sim. Então, assim, Quanto mais você praticar... quanto mais você vivenciar Sim. experiência, né? Certo? Sim. Você tem que ter experiência. Então, assim, uma competição internacional. Quem não participou de uma competição internacional não tem ideia do que é. Que é. Saquei. Certo? Você vê um atleta de alto nível ganhar uma medalha de ouro. É completamente diferente de você assistir um campeonato regional. Tá. Certo? Então você começa a experimentar situações diferentes que é só... Você não vai ver isso em livro, você não vai ver isso em título, você não vai ver em doutor, você não vai ver em nada. Você vai ver diploma na parede. no diploma na parede, não. cara. Então, os treinadores de levantamento de peso são pessoas que têm pelo menos 10 anos de esporte. E aí, Cara, é inovador demais isso aí, cara. e você trazer essa bagagem Entendeu? pro personal Então, o cara- que nunca praticou, ou Certo. ou o treinador que nunca praticou, É e isso aí você que eu tô trazer falando. esse conhecimento mastigadinho para ele, Você é doido? você encurta a distância entre a performance Atalho. e o atalho. Você lembra uma vai vez que a fazer gente tava atalho, falando sim, aqui sobre amamentação? E você Sim. falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. A gente tava falando sobre amamentação, né, sem sofrimento aqui com a Ana Paula aquela Sim, vez. A enfermeira Ana A Paula. enfermeira Ana Paula. Aí você falou uma coisa assim, que quando a mãe amamenta, dá de mamar ali no peito, ela passa pro bebê o que ela já tem de vivência, né? Eu não lembro. memória A dela. memória dela, né? Memória molecular dela. É imunológica. Os fatores de transferência e tudo mais. Ô, bicho, eu achei isso tão o fator fantástico esse transferência negócio. É. Não, o Marconi, mas que coisa genial, cara. E o que é Isso legal vai melhorar também? a vida demais Vai dos treinadores, de né? treinadores, de personal trainer. Porque ele vai dar... ele vai se diferenciar no mercado, mas é mais importante que isso. É mais importante que isso. Ele vai melhorar a vida das pessoas que ele treina. Exatamente. Com mais habilidade, mais Força. equilíbrio, E força. ele vai ter consciência que vai parar, o Maravilhoso, personal cara. vai parar. Qual que é a missão também dentro desse projeto?
É porque a turma pare com Ctrl+C e Ctrl+V. É isso que eu tô falando, né? Verdade, cara. É só todo mundo papagaio. Então, antes dele... É só modinha, né? Então antes Quem dele que chegar... se diferencia, entendeu? Quem que Total. consegue se diferenciar Total. num negócio desse? É o cara que, né, tipo assim, consegue Pelo amor de Deus, você tá louco. pegar várias informações e afunilar não numa única, mas numa informação mais compacta, mais assertiva, sabe? Pra necessidade Pra do cliente dele. Pô, o que eu vou trazer para eles? Além dos processos de avaliação, quais são os melhores exercícios, quais são as avaliações adequadas para qualquer caso, ainda vou trazer para eles uns fatores de indicadores de controle. Tipo um software para ele poder medir tudo certinho? Os anotado? indicadores de controle que Ah, pode o que fazer. que ele mede? O que ele mede e tal, né? Os indicadores. Que um deles é o KPI, né? Que é o Key Performance Indicator. Key Performance Indicator. Que você... são chaves de indicadores de performance. Sim. Que você consegue, através de cálculos, saber se o cara tá dentro da zona de treinamento, se ele tá fora, se ele tá machucando ou se ele não tá. É isso aí que os jogadores de futebol faz. É isso aí que é medido lá na hora que o cara fala assim, ó, bicho, o jogador do Cruzeiro, do Atlético, vamos falar daqui de Belo Horizonte, né? Num jogador lá do Cruzeiro, do Atlético, o cara tá... América também? Do América também, foi mal, velho, desculpa. Não, do América também. O que você tem contra o Social Clube ali em Confidência que o meu filho joga É lá? verdade, é verdade. Não, qualquer jogador... Vamos falar do América, não tem problema não. do América Joga é bom, do Galo, pô. Não, deixa quieto. Então, são esses... Vai lá, os caras ficam na felicidade. Acontece. Com os melhores times. Mas o negócio é o seguinte, é essa informação que o cara mede pra saber se o jogador tal vai ou não machucar. Falou, bicho, esse cara tá no limite dele, Vai daqui estourar. pra frente vai estourar. Não escala. O que acontece? Vamos supor que as pessoas vão pra academia, vão pro crossfit, vão pra musculação, seja o que for. Só que o cenário fisiológico de cada ser humano, ele é individual. Sim. Tá. Correto? Sim. Correto. Então, vamos dar um exemplo. Se você acordou bem e você acordou agora e você de cara teve um estresse com alguém, o seu nível de estresse sobe. Cortisol vai lá em cima. O seu TUF e seu nível de radical livre sobe. O estresse oxidativo. É o Estresse clássico. oxidativo, é o clássico, né? Aí você sai de casa, não comeu direito, tal. Chegou num patamar, 7 horas da noite, vou pra academia treinar. E o glicogênio muscular já foi. Já saco. foi. Fora os padrões, os neurotransmissores, os que te detonam, vamos dizer assim, as catecolaminas em... Fígado fritando. Seu eixo sistema nervoso central virou. Moleque. Certo? Sim. Qual que é a ideia de passar pro treinador? Que ele primeiro entenda o raciocínio fisiológico daquele cliente dele, seja atleta, seja aluno, né, de academia. Sim. Ou ele mesmo. Né? Para depois ele sentar, preparar para ele fazer um planejamento baseado no que aquela pessoa tem disponível para treinar e não para gastar, para recuperar e não para gastar. Isso é genial, cara. Esse é o pulo do gato. É a coisa mais genial que você criou. Tanto que você deve recuperar e não tanto que você deve gastar. Exatamente. Então você pega bem, uma pessoa que está estressada, aí ele vai fritar. Não é só ir pra academia, não, cara. Não, você tem que saber na hora que você vai e o tanto que você tem que fazer. Não é todo dia o mesmo roteirinho, não, cara. Não, exatamente. Só que tem um detalhe. Quando você tem um controle de carga de treinamento, que é esses indicadores que eu falei, sim. Você pode, não é tão exato, porque a gente não está medindo variáveis metabólicas invasivas, né? Não é ciência exata. Não é ciência exata, mas você está próximo de coisa. Então, o que acontece? Mas dá pra medir um tanto de coisa. Dá pra medir e controlar é isso que você um tanto de coisa. E a galera não sabe o que medir. O que medir às vezes. Cara, não, vem cá, vamos treinar, vamos suar. E no momento LPO eles vão aprender isso. Eles vão aprender isso no momento LPO. E de graça, Marconi. E o primeiro bate-papo vai ser 100% de graça. A galera, é um bate-papo mesmo, perguntas e respostas, certo? Que maravilha, cara. E aí o cara chegou no final do dia, tá estressado, correto? Certo. Aí ele vai comer para aquilo. Só que nem sempre o que ele repõe, sono, alimentação, nem sempre ele equivale ao que gastou. Aí aquilo que sobra vai acumulando
aí pode gerar um burnout, pode gerar um estresse interno. Porque ele não conseguiu, tipo... recuperar ao longo da vida. Porque o cenário fisiológico das pessoas hoje em dia, na realidade, o pessoal tá faltando muito mais energia do que gasta. Eles gastam muito mais do que pode, vamos dizer assim. Porque tá no estresse ali e acha, não, eu tenho que ir pra academia. Você pensa... na verdade, você não deveria. Às vezes você não deveria. Então você pensa, você tá estressado, né? Cara, às vezes você pode fazer ir lá só fazer... Na força do ódio. Na força do ódio eu vou. É claro que... Eu vou na academia não, mas força assim, mas a gente tem uns parâmetros que são importantes. Sim, um é melhor do que zero. Certo. Melhor você fazer um movimento de braço do que não fazer nada. Tá bom. Certo? Suficientemente bom. Melhor fazer alguma coisa que não fazer nada. E o feito é melhor que o perfeito, não é verdade? Feito Luiz que gosta disso. Inclusive aqui, ó. Essa entrevista aqui feita vale mais do que ela nunca ter sido feita. Olha o tanto de gente que nós estamos impactando aqui. Exato. Olha, entende? O importante é impactar mesmo o treinador para que ele raciocine de uma forma fisiológica, que na hora que ele for prescrever, calcular treino, que ele tenha toda essa consciência ao invés de copiar e colar. Boa. Certo? Sim. Que ele vai entender que se uma pessoa está estressada, ele está com um nível de radical livre alto, e significa que os antioxidantes estão baixos. Sim. Que a gente chama de estresse oxidativo, certo? Sim. Gastou tudo já. Gastou tudo. Então como é que a gente faz? A gente tem muita sujeira e pouca gente para limpar. Boa. Não é verdade? É verdade. Tem muita sujeira e pouca gente para limpar. O que você tem que fazer? Se você equaliza o exercício com os indicadores de treinamento, você diminui essa sujeira e você potencializa a recuperação, que são as enzimas, que são os antioxidantes. Isso significa, traduzindo, que esse KPI, esses números, é o que vai melhorar a performance do cara. Sem estresse. Aquele ganho de 0,01% ao dia. 0,01% ao dia, que é igual a 37,5% ao ano de ganho. Sem estressar. Sem aquela loucura. Vai crescendo aos pouquinhos. 0,01% de melhora por dia equivale a 37,8% de melhora no ano em performance. E isso você pode medir, você pode calcular. E aí você vai botando ali no papel. E aí o cara, a gente leigão aqui, vê aquela pessoa lá fazendo aqueles exercícios lá na Olimpíada, né? Fazendo uma... que é de aí graça. você fala, cara, esse cara nasceu pra isso, né? Nasceu pra isso. Não, bicho, assim, eu gosto de assistir foram Olimpíada construídos. porque assim, ponta a ponta, né? É gostoso ver aqueles Marconi, atletas, né, velho? Na Olimpíada é gostoso, né? É legal. Esporte mundial é gostoso. Mas eu fico triste, velho, quando a gente xinga assim, fica... Pô, o cara deveria ter ganhado. Não sabe o histórico. Não sabe, né, velho? É uma tristeza quando o cara chegar ali, né, meu amigo? Você vê... Puta, não é possível que não conseguiu ganhar uma medalhinha de ouro pra nós. Você vê um cara do levantamento de peso nível olímpico. O cara, pra chegar lá fazer 3 movimentos de um e 3 movimentos de outro, ele treinou muito. Vou falar com você, ele treinou umas 10 anos. 20 mil repetições por ano. 20 mil por ano? Bota uma média, isso é alto nível, alto nível. Meu Deus do céu. Põe aí que o cara fez... 60 mil. 20 mil por ano. Em 4 anos ele fez 80 mil. 80 mil pra chegar lá e fazer 6. Pra fazer 6. Tentar 6 movimentos. Mas aqui, tem aquela máxima lá do Usain Bolt, né? Repetindo aqui, também o cara treinou 30 anos pra correr 9 segundos. Mesma coisa. E ganhar não sei quantos milhões. Eu já vi até um texto dele muito bonito, exatamente ele falando aqui. Exatamente isso. Eu fiz 100 metros em 9,58 segundos. Você acha que é 9,58 segundos, né? Você está completamente enganado. Olha aqui. 30 anos de repetição, de sofrimento, de pá. Não é 9,8 segundos. São 30 anos, meu amigo, por trás aqui. Brincadeira, muita não. Coisa. Muita coisa. Porque o negócio é pesado. Marconi, que história fascinante, cara. Muito legal, espetacular. A gente não tem essa noção. E como que você vai transformar a vida de muita gente, cara. Essa é a missão. Essa é a missão. E a gente só convidar os nossos espectadores e ouvintes, cara... Tá aí no YouTube, já tem um QR Code na tela. Escaneia para você ir para o Instagram do Marconi Neves, professor Marconi Neves. Você vê essa história. Isso aí, legal? Conhecer a história dele. E, Marconi, gratidão, cara.
por ter Beleza. compartilhado isso com nós. Que bom, que bom. E vamos lançar esse desafio aí, então? E o desafio bom que vai ser que é o APE, né? Aprender, praticar e ensinar. O professor, a gente vai aprender, Sim. depois ele pratica nele, Tá. e aí ele posta um vídeo ensinando alguém. Vai ter isso? Vai ter Quem isso. participar lá do momento LPO vai também aprender essa técnica. Para fazer esse movimento crescer. Vai fazer esse movimento crescer. Esse é o único compromisso que a pessoa tem. É o APE. Ele vai aprender, ele vai praticar. E é bom pra ela, que ela ganha. E ele filma ele ensinando alguém o que ele aprendeu. Pô, e dá pra posta fazer lá. Ficou legal, Show, né? muito bem bolado. Show de bola. Que se Vai ser resume em conhecimento, habilidade e ação. Vai ser um movimento muito massa. Muito massa. Show. Ó, Marconi, não tem nem como agradecer mais, que isso foi uma aula pra nós aqui. Aula espetacular. E eu gosto pra caramba desse negócio, conheço de verdade, conheço vários caras que são fisiculturistas profissionais, muito bons. Já tentei trazer alguns aqui, os caras são difíceis, os caras estão o tempo inteiro treinando, gosto demais desse mundo. Mas trazer você aqui já foi uma honra, nunca vi, cara, nunca tivemos aqui. Foi uma aula, foi a melhor aula que a gente já teve aqui. Teve, assim, com certeza. Disparado. Não é? Se não é entre as melhores. Tá, ué. Né? Tem dúvida, não. Com certeza. Muito obrigado. Nada, agradecer gente. o pessoal que ficou aí, né? Obrigado, foi um presente que a Plavon trouxe pra galera hoje aí, né? Plavon Cash. De cara, eu já pedi a galera que gosta desse assunto pra deixar um like. Acho que foi um assunto que eu acho que não só por nós, mas o Marconi merece esse like aí de verdade. Demais, já compartilhar, né? Se inscrever tem um site, no canal. Né, o lpocoach.com. Já tá valendo o site? O site tá no ar. Aí, galera. Já tá aí na tela. lpocoach.com. Tem um QR Code aí pra quem tá aí no YouTube. Escaneia. Quem não tá, é só digitar aí. Pum, você já vai lá conhecer. Beleza? Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marconi, Luigi. Valeu, vamos que vamos. Show. Lembrando, foguete não dá ré. Não. Então vamos pra cima. Até o nosso próximo Plavoncast.